Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos como igreja, né, para nos abençoar e sermos abençoados aqui com tantas coisas que têm acontecido. Esse programa que nós temos utilizado aqui tem dado alguns probleminhas técnicos, né, e a gente tem aqui acabado realmente ficado deficientes. Então, por isso eu peço oração pela nossa vida, por esse departamento que está sendo construído, o Ministério de Intercessão, que tem aqui me apoiado e tem dirigido esse trabalho com excelência para que a gente consiga evoluir também aqui nessa qualidade, né? A gente fica muito entristecido ao perceber que alguns probleminhas técnicos acabam interferindo na nossa comunicação digital, mas eu tenho certeza que você que está mandando seus pedidos por aí, pelo Facebook, né? Tem sido também aí realmente abençoado pelas palavras de oração e pela ministração dessas irmãs maravilhosas. Então, desde já, eu agradeço pela vida da Célia, agradeço pela vida da Mari, pela vida da Cleide, que tem pilotado, né, esse projeto, né? E agradeço também pela sua vida. Então, boa noite aí. Eu estou vendo vocês online aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem está aqui, ó. A Elizabeth Massi está mandando um coraçãozinho, uma curtida aqui. Eu não sei o que ela mandou, mas seja bem-vinda. Boa noite aqui, seja bem-vinda. A Elza, a Celícia, a Tiana, a Denilde, Rosa. Quem mais está aqui também com a gente, né? É tanta gente que está aqui, eu estou super feliz aqui que você está aqui conosco, a gente está batendo um recorde hoje aqui, né? Eu acho que o inimigo vem nos envergonhar na tecnologia e você que vem aqui nos alegrar e abençoar a nossa vida. Por isso que eu louvo a Deus pela sua vida. Não deixe de compartilhar esse link para que ele alcance mais pessoas e a gente consiga ministrar mais aos corações daqueles que de fato precisam, né? Bom, eu estou falando agora, nesse momento, né? Todas as terças-feiras eu tenho assim me dedicado, me debruçado um pouco ao falar sobre idolatria. Meu irmão, pois é, idolatria, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero voltar a alguns capítulos da Bíblia, em Gênesis 22, né? Já deixa lá aí preparadinhas para você depois acompanhar comigo essa leitura. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre a idolatria do desejo, né? Eu estou falando sobre deuses modernos. E hoje, nessa noite, eu quero também falar dessa forma também com você nessa noite. Então, já pega o teu caderninho, já fica aí atenta, já se debruça, fica assim, ó, de olhinho aqui na nossa TV, né? Para estar, então, ouvindo e sendo ministrado em nome de Jesus. Bom, pesar e desespero. Você sabe a diferença disso? De pesar e desespero? Pesar é uma dor para a qual existe fontes de consolação. O pesar, ele vem da perda de algo bom, de outros modos que, se você experimenta, por exemplo, um retrocesso na carreira, você é mandado embora, ou você termina um noivado, um namoro, né? Um casamento, né? Você termina um casamento, você tem a perca de alguma coisa muito preciosa num investimento, empreendedorismo que você estava realmente trabalhando, né? E aí você entra em falência. Isso é um pesar, porque você pode encontrar um conforto quando tem um pesar. A tua família está aí para realmente te consolar em um pesar. Bom, o teu cônjuge, né, está aí para te consolar quando há um pesar. Os teus filhos, né, os teus amigos, os teus irmãos. Então, quando há um pesar, há um consolo. Agora, quando há um desespero, é quando é algo inconsolável. Desespero é porque vem da perda de algo último. Quando a sua vida perde a última fonte de sentido, a última fonte de esperança, é quando não há alternativas, né, para onde se voltar, você se vê em tese desesperado, né? Então essa é uma grande diferença, pesar e desespero. Pesar, então, há um consolo, desespero, há um fim da esperança, né? E esse desespero acaba com você, acaba com as pessoas, né? Eu pergunto para você, e se você tem reparado isso no mundo, né? Qual é a causa dessa estranha melancolia que permeia a nossa sociedade, mesmo em tempos de explosões de alegria, né?
O Tocqueville, né, um pensador, ele diz que ela vem, né, essa melancolia, ela vem, né, de tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em cima dessa alegria incompleta. E quando essa alegria incompleta ela desmorona, acontece aí de fato o desespero. Essa melancolia coletiva é o que tem assim ocasionado demais os corações dos jovens, de homens e de mulheres, nesse famoso desespero. Pessoas que acabam depositando a sua esperança em alicerces falhos, alicerces que não perduram, acabam realmente transformando a sua vida, né, num grande desespero. Em outras palavras, o desespero é ocasionado por uma idolatria, como estamos falando nesses dias, né? A nossa sociedade atual não é diferente, né, das antigas culturas, porque cada uma dessas culturas que temos do tempo, do século XXI, do século XX, do século XIX, do primeiro século, né, tem sobre si um conjunto de ídolos, tem sobre si um conjunto de sacerdócios, tem sobre si um conjunto de totens e rituais, onde eles acabam alicerçando a sua alegria. E por isso que hoje a gente sempre acaba encontrando homens e mulheres desesperados, pois acabam colocando seus alicerces numa falsa alegria. É por isso que hoje a gente acaba vendo muitas pessoas vivendo numa eterna melancolia, numa eterna depressão, num eterno desespero mundial, porque acabam realmente enraizando, né, as suas esperanças numa alegria incompleta, né? Por isso que a gente acaba observando cada sociedade, cada época, cada período, né, tem os seus templos. Seja eles, né, templos primitivos, onde a gente encontra na história algumas coisas, mas também seja no nosso período, onde a gente encontra também templos modernos. Por exemplo, um templo moderno para você pensar. Torres empresariais. Um templo moderno. Spas. Academia. Estúdios. Estádios de futebol mesmo, estou falando, onde sacrifícios são feitos para que as bênçãos de boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Já pensou nisso? A gente, né, tem muitos deuses que estão infiltrados nas nossas culturas, né? Por exemplo, deuses da beleza, deuses do poder, deuses do dinheiro, do sucesso, deuses que assumem proporções míticas, né, em nossa vida, em nossa sociedade. A gente talvez não se ajoelhe mais, né, como era primitivamente, né, diante da estátua da deusa Afrodite, que era a deusa do amor na cultura greca, né, greco-romana. Eu até estava falando, inclusive, isso nesse último domingo, na EBD, falando um pouquinho sobre o paralelo da cultura grega, né? Hoje a gente não se debruça, não se ajoelha, né, diante da estátua de Afrodite, que é a deusa do amor, deusa da beleza, deusa da sexualidade. Mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e à disfunção alimentar, né, a bulimia, por exemplo, por uma preocupação obsessiva com a imagem. Qual a diferença, então, daquele período para esse? Mulheres que antigamente se debruçavam para Afrodite em busca de um corpo perfeito, em busca de um hormônio perfeito para ser sexualmente ativa, sensual, e hoje, mulheres que hoje se debruçam, né, ou ficam em spas, horas e horas no spa, investem do seu investimento financeiro monetário para serem aceitas pela sociedade, vivem deprimidas, vivem disfunção alimentar, para terem uma imagem, uma estética aceitável, uma estética instagramável, né, no qual a gente pode colocar as nossas fotos no Instagram, né, por exemplo, né? A gente talvez não queime incenso a Ártemis, né, ou a Hefesto, né, o deus do trabalho, o deus do empreendimento, né, o deus da ação, da mobilidade, né? Mas quando o dinheiro e a carreira atinge elevadas proporções cósmicas em nossas vidas, a gente realiza
um verdadeiro sacrifício, sacrifício das nossas famílias, da nossa esposa, do nosso marido, das nossas crianças. A gente acaba ficando altas horas no emprego e esquece de participar da mesa do jantar com os nossos filhos, com a nossa esposa. Esquece de participar de um bom momento que teríamos com o nosso marido. A gente negligencia a família. A gente não faz sacrifício para Ártemis, né? Mas a gente acaba ficando no centro empresarial, fazendo um home office em mais de 12 horas de trabalho seguidas para conseguir um cargo, conseguir uma promoção, conseguir um bom salário digno, porque nossa segurança, os nossos alicerces estão incorretos. Nós estamos colocando nossas esperanças numa falsa alegria. E eis aí a diferença do pesar e do desespero. A nossa comunidade que nós abandonamos para conquistar um lugar mais elevado, isso, a palavra de Deus nos define, coloca para nós aqui que isso são ídolos. Quando você fala sobre ídolos, talvez, ou quando você me ouve falando sobre ídolos, talvez a primeira imagem que te remeta seja uma adoração de imagens da Aparecida, por exemplo, né? Ou de outros santos que talvez a Igreja Católica, né, realmente reverencie, né? Mas o aspecto que eu quero falar aqui nessa noite para você, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, né? Independente do tempo, do horário, ou quando você estiver me ouvindo, né? E onde você estiver me ouvindo, o aspecto que aqui eu quero colocar é muito mais perigoso, é muito mais profundo. Não são ídolos que realmente a gente consegue tatear e tocar, mas são ídolos que invadem a nossa vida e o nosso coração. Quando eu leio Ezequiel, por exemplo, 14:3, diz assim a palavra que esses homens ergueram ídolos, não de pedra, mas ídolos em seus corações. Isso é um perigo realmente grandioso, né? João Calvino já fala para nós, eu tenho sempre repetido esse enunciado, né, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Remova Deus da equação na sua vida, remova Deus do altar do seu coração e você vai perceber que ídolos serão realmente forjados e construídos pelos nossos interesses. Talvez o que realmente tem tocado o teu coração e tem mobilizado o teu coração não seja Jesus, mas seja um ídolo que o teu próprio coração construiu para realmente alicerçar uma esperança. E como eu disse no começo, é perigoso nós alicerçarmos uma esperança numa falsa alegria, pois quando há um desmoronar disso, quando há um destruir disso, quando há uma obliteração disso, nós começamos a viver não um pesar, mas um desespero, pois tudo se acaba e não há mais resposta para isso, né? Eu me lembro muito, né? Eu estou assistindo agora aqui a série do Senhor dos Anéis, né? O Anéis do Poder, né? E você talvez que seja fã, seja um nerd aí que gosta de Tolkien, né? Gosta dessa cultura medieval, né? Sempre observou na história, né? O anel no qual vemos o Senhor dos Anéis, realmente buscando, sempre lutando, né? Para você que não conhece muita história, eu vou resumir basicamente qual é o significado desse anel. Bom, o objeto central da trama, né, do livro e da adaptação do filme, né, o Anel do Poder de Sauron, né, o Senhor do Escuro, a divindade do mal, né, a representação maligna, né, dessa série, desse filme, né, é que o anel é um chamado amplificador psíquico. É um amplificador, ele potencializa todos os desejos mais profundos do coração e os eleva a proporções idolátricas. É para isso que o anel ele serve. Ele potencializa o poder daquele quem usa. E o anel faz com que as pessoas se disponham a fazer qualquer coisa para conquistar seus objetivos, absolutamente qualquer coisa para conquistar o que ele mais almeja, porque o anel amplifica esse anseio, esse desejo. Né? O portador do anel, então, ele torna-se cada vez mais dependente, mais escravo dele, pois um ídolo é algo sem o qual não se pode viver. Nós precisamos tê-lo, e assim eles nos levam a quebrar regras que honrávamos, ferir outros e até nós mesmos para conseguir. Ídolos são assim, são vícios espirituais que nos levam a um mal terrível. O anel é um ídolo na história do Senhor dos Anéis. O que é um ídolo na tua vida? Ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Vou repetir. Um ídolo na sua e na minha vida é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você.
Qualquer coisa que absorva seu coração, qualquer coisa que absorva a sua imaginação, qualquer coisa que tome o teu tempo para estar adorando a Deus com a gente na igreja, num domingo, qualquer coisa que tire o seu tempo para adorar a Deus num salmo, numa canção ou numa leitura bíblica, qualquer coisa que tire Deus do centro da sua vida. Ídolo é isso. Ídolo é isso que realmente toma a tua vida e toma o teu coração. Existe uma infinidade de ídolos modernos, né? Por exemplo, os ídolos modernos, no qual eu estou falando, pode ser a tua família. Pois pessoas acabam tirando do centro Deus e colocam a família. Isso é um problema, porque quando não temos Deus no centro do nosso coração, a nossa família acaba tomando um lugar incorreto do nosso coração. O lugar do centro do teu coração tem que ter Deus no meio, não a tua família. A tua família é uma bênção que Deus, quando está no centro do teu coração, te abençoa e te dá. Um ídolo pode ser o seu filho. O ídolo pode ser a sua carreira. O ídolo pode ser o dinheiro, como a gente já falou na primeira série de mensagens. Pode ser uma conquista. O ídolo pode ser uma aclamação da crítica. Um ídolo pode ser o respeito que você vai ter pelas pessoas. O ídolo pode ser um reconhecimento social. O ídolo pode ser até um relacionamento amoroso. A gente falou isso na semana retrasada. O ídolo pode ser uma aprovação dos colegas. O ídolo pode ser uma competência que você anseia, busca e nunca conseguiu encontrar. O ídolo pode ser uma habilidade, pode ser uma circunstância segura, pode ser a beleza, pode ser a inteligência. O ídolo pode ser uma grande causa política ou social, uma moralidade, uma virtude. O ídolo pode ser até um sucesso no ministério cristão. E é por isso que eu quero ler uma passagem muito interessante que se encontra em Gênesis 22, que diz assim: algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Olha só que interessante. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Percebeu qual que é aqui a aprovação de Deus na vida de Abraão? E na leitura rápida aqui, talvez, eu enfatizando talvez algumas palavras, você também percebeu qual talvez seja o ídolo do coração de Abraão, no qual Deus exigiu uma prova. Um filho, uma filha, uma família, um local descabido para colocar algo no centro do coração pode ser um problema para você. Bom, rapidamente, num panorama muito breve aqui, pois o meu tempo não é muito longo, até curto, na verdade, né? Se você for pensar, a vocação exigente de Deus e a obediência radical de Abraão se coadunam aqui, né, com a cena de abertura na narrativa. A primeira vocação, né, de Abraão foi: sai de tua terra, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa foi a primeira vocação, o primeiro chamado de Deus para Abraão. Sai de tua terra, Abraão. Confie em mim. Confie no teu Deus que está habitando no centro do teu coração. E a última vocação que ele tem aqui, o último chamado, né, é: vá para a região de Moriá. Aqui, uma tríplice qualificação de ordem. Deixe seus pais, deixe seu povo, deixe a casa do seu pai. E agora também ele tem uma tríplice ação. Recebe a ordem de sacrificar o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Perceba que quando a gente aparece, né, nas escrituras, sempre 3 vezes é porque de fato há uma condição realmente inexorável para se fazer. É preciso fazer. A gente vai ter que cumprir. A gente tem que realizar. E quando Deus ele fala: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, há aqui um comando, né? Há uma ação no qual deve ser tomada. E Deus recompensa a obediência de Abraão com promessas gloriosas. Primeiro, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. E mais especificamente, por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Talvez na cabeça de Abraão, né? Fique uma pergunta: por que então eu tenho que passar por provas? Talvez até você se pergunte: por que, pastor, eu tenho que passar por provas na minha vida? Provas não significa induzir ao erro. Não significa te fazer cair. Mas significa testar alguém para ver se o mesmo prova ser digno. Se o mesmo tem no coração centrado
o Deus que de fato merece ser adorado. Satanás nos tenta a fim de nos destruir. Deus, porém, nos prova a fim de nos fortalecer. Vou repetir para você nunca mais esquecer dessa palavra, dessa frase. Satanás nos tenta para te destruir, mas Deus te prova para te fortalecer. A fé vive dentro da visão de confiança, porque fé é confiança em Deus e na sua promessa. E há na tela de fundo um reconhecimento da intimidade especial de Abraão e Deus, em cujo discurso afável irrompe em uma ordem brutal. A insistente repetição da palavra filho, você vai perceber aqui que o filho, nesse texto que a gente vai lendo aqui até o versículo 19, ele se repete mais de 10 vezes, porque há aqui uma reiterada severidade desta prova. Não é fácil colocar de fato, ou remover, né, de fato, um ídolo que nós temos no coração. É por isso que Deus ele fala muito, cuidado, pegue seu filho, seu único filho, o filho a quem tu amas, coloca o teu filho e sacrifique esse filho. Ele vai falando isso 10 vezes, meu irmão. Se você está lendo atentamente esse versículo, você vai perceber que esse ídolo que Abraão tem no coração, pois afinal, era um filho aguardadíssimo, era um filho sonhado, era um filho no qual Abraão tinha uma esperança. E Deus estava querendo colocar um alicerce seguro no coração de Abraão. A esperança de Abraão não deveria ser o filho, mas deveria ser Deus. A esperança que você deve realmente colocar no alicerce do teu coração não são as tuas promessas que você recebe, não são as bênçãos que chegam na tua vida, não são os sonhos que você tanto sonhou e finalmente se concretizaram. A tua esperança deve ser em Deus, pois quando nós não temos nada, mas temos Deus, nós temos tudo. Agora, quando temos tudo, mas não temos Deus, nós não temos nada. Quando nós temos tudo que sonhamos, que desejamos, que aguardamos, mas não temos Deus, nós não temos nada, meu irmão e minha irmã. Mas quando temos Deus e nós não temos nada, nós temos tudo. Precisamos confiar em Jesus, precisamos entender, porque na sua palavra e na sua mensagem, a fé de Abraão não consistia somente em palavras, mas em ação. Ele começou o seu projeto, ele falou, se Deus está falando que esse tem sido a minha prova, esse tem sido um ídolo que tem sido construído no meu coração, então vamos tirá-lo da equação, vamos tirá-lo dessa rodada. E de repente o anjo grita, Abraão, não precisa fazer isso, Abraão, pois agora nós entendemos que de fato Deus habita no teu coração, pois quando você tem Deus no coração e não tem nada, você tem tudo. Mas quando você tem tudo e não tem Deus no coração, você não tem nada. É a partir dessa lógica, a partir dessa perspectiva, que nós começamos a perceber o quão abençoado foi Abraão. É por isso que ele é chamado o pai da fé. Pois a sua confiança, o seu alicerce, não estava baseado num desespero, pois o seu alicerce estava em Deus. Ao pedir a Abraão que sacrifique Isaac, Deus está perguntando, eu quero saber se você é capaz de viver comigo e mais nada. Talvez Deus esteja perguntando isso para você na prova que você está passando nesses dias. Deus está perguntando, eu quero saber se você é capaz de viver comigo e mais nada. Será que você consegue viver comigo e sem os seus sonhos, sem as suas aspirações, sem os seus projetos, sem as suas visões? Será que você conseguiria viver? Pois, como eu disse, viver com tudo sem Deus é viver com nada. Mas viver com Deus e sem nada é ter tudo. A obediência de Abraão e de Isaac mostra para nós que também temos aqui uma representação tipológica, porque vemos Isaac representando a Jesus. Um filho que se sacrifica em obediência ao Pai. Quando a tua vida ela é submetida à vontade de Deus, as suas ações refletem o reino, assim como foi com Abraão. Brennan Manning fala para nós no seu livro, né? Ou você ama tanto a Deus ao ponto de esquecer de si,
Ou você ama tanto assim a ponto de se esquecer de Deus? Essa palavra está no livro Evangelho Maltrapilho, um livro clássico da literatura cristã, que é muito bom, eu recomendo que você leia. Mas eu vou repetir, ou você ama tanto a Deus ao ponto de esquecer de si, ou você ama tanto a si ao ponto de se esquecer de Deus. O que você hoje tem amado? A si ou a Deus? Os seus sonhos, os seus projetos, as suas realizações ou Deus? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor continua sendo fiel, o Senhor continua sendo maravilhoso, o Senhor continua promovendo para nós esperança, alicerces e, de fato, um sonho valoroso. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez sobre nossas vidas e te pedimos, remove de nós toda idolatria, todo desejo que nos leva ao desespero, todo anseio que nos destrói, toda tentação maligna que nos mata e nos derruba. Pai amado, nos dê provas para que possamos crescer mais em fé, para que possamos crescer mais em Ti, para que possamos crescer mais solidamente na Tua presença, Pai querido. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.